vamos então, nesse momento, pega a sua Bíblia, vamos lá no livro de Efésios. Eu quero iniciar a palavra dessa tarde, né, falando um pouquinho sobre daquilo que eu já iniciei no início da semana, quando a gente deu aquelas mensagens, né, do meio-dia. E quem acompanhou essas mensagens aí? Eu vi todas as mensagens, realmente foi algo tremendo. Eu creio que esse momento foi um momento onde Deus começou a trabalhar o nosso coração, né? E quando eu pensei nisso, eu queria abrir a mensagem falando sobre isso. Vamos abrir então Efésios 3. Diz o seguinte: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa tarde tão abençoada, obrigado por esse louvor, pelas crianças, por tudo aquilo que o Senhor já fez. E nós agora queremos, ó Deus, que o Senhor fale sobre o nosso coração, sobre esse tema tão importante, que é a proteção no lar. Nós queremos, ó Deus, agora pedir que o Senhor nos dirija nisso, que o Senhor traga sobre o nosso coração todo o entendimento. Quais são, ó Deus, as coisas que nós precisamos, ó Deus, praticar. Deus, nos envolver com a Tua palavra, para que possamos ter o nosso lar debaixo do Teu amor, da Tua graça, debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero iniciar aqui, falando sobre, justamente aqui, esse momento onde Paulo, ele começa a dizer aqui que ele, é a segunda oração que Paulo faz, nesse momento aqui, quando ele está escrevendo essa carta aos Efésios, porque ele estava já um tempo já preso em Roma, e foi lá para os anos 60, né? E ele, preocupado com as igrejas ali onde ele estava, tinha sido usado por Deus para levantar essas igrejas. Então ele começa aqui a falar, né, da necessidade que essas igrejas tinham para se fortalecer, porque ele entendia que no momento que ele estava ali naquela prisão, né, as pessoas poderiam ficar sem aquela proteção, sem o pai espiritual, porque ele gerou essas igrejas. E a preocupação dele no momento aqui de orar é de se colocar diante do Pai, né, para que ali ele pudesse orar e colocar cada igreja, cada família, cada pessoa que estava envolvido no coração dele, para que pudesse ter essa proteção. Então ele ora a Deus, ele clama a Deus. A Bíblia diz que ele se coloca de joelhos para que o nome do Senhor Jesus, porque, irmãos, toda família tem uma origem, e essa origem é Deus. Não existe nada fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos em família. É importante que a gente entenda que essa proteção é necessária para todos aqueles que querem realmente ter uma família guardada, abençoada. Por isso que Paulo, nesse momento, ele coloca-se de joelhos diante de Deus e de Deus, né? E em nome do Pai, que toda essa família seja guardada, tanto no céu e na terra. E ele dá alguns momentos aqui da sua oração, ele fala para que a riqueza da glória de Deus, né, que nós possamos ser fortalecidos com poder, né? E ele diz assim, no homem interior, pelo Espírito, no homem interior, para que o quê? Habite Cristo no nosso coração. Agora, nós precisamos entender que hoje, nós estamos vivendo uma sociedade líquida, uma sociedade que perdeu seus valores, uma sociedade que deixou de praticar alguns valores. Uma sociedade líquida é aquela sociedade que ela não tem estabilidade na família, é aquela sociedade que muitas vezes se amolda tudo que se vê, as modalidades, as coisas que acontecem no mundo. Então, o que nós precisamos tomar hoje? A responsabilidade, como Paulo.
né? Nós vivemos nessa sociedade. Uma sociedade que hoje ela não tem solidez. É uma sociedade que hoje ela foge do princípio da vontade de Deus. É o caráter, né? A vida moral que já não existe mais. E agora, como eu e você, nesses dias, nós podemos trazer para o nosso lar, com entendimento, né? Para que a gente não entre nessa liquidez mundana, onde os valores se perderam, onde o caráter não tem mais importância, onde a palavra ela não tem mais valor. Então, qual é a nossa motivação? Qual é a sua motivação? Para que nós tenhamos aí de Deus a orientação de Deus, do Pai Celestial, para que a gente possa trazer para dentro do nosso lar todo o princípio. E eu comecei a pensar em algumas coisas que são importantes para nós termos um lar, né, protegido, um lar segundo a palavra de Deus. A primeira coisa que veio no meu coração, e a gente fala muito isso aqui na igreja, é a aliança. Isso é uma das coisas que nós não podemos perder no nosso dia a dia, na nossa família, é a aliança. Isso é uma coisa que protege o indivíduo, porque quando nós falamos de proteção, nós lembramos de um lar, nós lembramos de uma vida, né? É o nosso tema aqui da igreja, valorizar uma vida e ganhar famílias para o reino de Deus. Então a nossa visão, ela começou, sabe como? Fortalecendo uma aliança. Nós temos uma aliança, e essa aliança, ela tem que começar primeiro na minha casa. Se eu quero realmente desenvolver um ambiente de proteção, de cuidado, de amor, nós precisamos o quê? Ter uma aliança. Então a primeira coisa que tem que nascer no nosso coração, para que Deus esteja presente no nosso lar, guardando as nossas vidas, é termos uma aliança. Você tem uma aliança com a sua família? Você, marido, você, mãe, né? Você, esposo, esposa, você tem uma aliança com a sua casa? Você ora pela sua família, você se coloca de joelho em aliança, clamando para que Deus possa te dar a você sabedoria, entendimento da palavra de Deus, trazendo os valores para a tua casa, para que você tenha um lar abençoado, um lar cuidado, um lar protegido. E eu pensei em uma dos personagens da Bíblia que reflete muito isso. Ela estava num momento muito difícil da sua vida. E essa pessoa era Raabe, uma mulher que entendeu que se ela fizesse uma aliança com alguém, ela poderia trazer proteção para a sua casa. Então eu quero que você abra comigo lá, vai em Josué. Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, em ninguém mais havia ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, que me dareis um sinal certo, e de que conservareis a vida do meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então nos fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá
por 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram os homens, no versículo 27, desabrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós a esta terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em tua casa contigo teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Irmãos, era um momento aqui para Raabe muito difícil. Ela estava aqui desprotegida. Havia sinais de que Deus ia tomar Jericó. E ela, sabendo disso, conhecendo Deus, as notícias chegaram até ela. O primeiro momento que ela decidiu na vida dela para salvar a sua casa, salvar a sua família, salvar seu pai, sua mãe, seu lar, dando proteção a eles, foi fazer uma aliança com alguém que temia, que conhecia o poder de Deus. Então essa mulher, ela pede um sinal. Qual é o sinal que Deus tem te dado a respeito da sua casa, da sua família? Qual é? É quando você entende aqui, a Bíblia fala que ela fez esses espias descerem por uma janela, por um fio, né, um lençol vermelho. E irmãos, esse sinal para a nossa vida é quando nós temos o sangue de Jesus sobre o nosso lar. O lar protegido é aquele que tem o sinal de Jesus Cristo na sua casa. É aquele que entende que o Senhor Jesus é aquele que nos redimiu de todo o mal, de todo o pecado, é aquele que nos libertou da escravidão, das mãos de Satanás. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que ter na nossa vida. Nós temos que fazer uma aliança. Se você foi redimido, você foi lavado pelo sangue de Jesus, você tem uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. E Raabe aqui estava sinalizando, olha, eu não vou deixar o meu lar desprotegido. Eu vou fazer uma aliança com esse Deus, vou fazer uma aliança com esses homens de Deus, para que no momento que vier essa destruição, irmãos, esse mundo vai passar, as coisas deste mundo vai passar, mas aquilo que Deus prometeu para você, a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando você tem uma aliança com Deus, quando você tem a presença de Deus na sua casa, quando você invoca o Senhor Jesus, Ele está ali, fazendo com que a aliança de Deus seja permanente na sua casa, protegendo você ao deitar, ao levantar, ao sair, ao chegar, em todo momento. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus, e aqueles que têm uma aliança com Ele. Você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com seus filhos? Você tem uma aliança com seu marido? Quantas pessoas estão deixando de ter uma aliança com a sua casa para viver as ocorrências, as coisas deste mundo, vivendo as alegrias do mundo, sendo levados por paixões, por situações, e rompem a aliança com a sua casa, e expõem os seus filhos, expõem a sua casa à destruição. Então você tem que, nesta tarde, se você quebrou isso com Deus, se você não tem orado, se você não tem buscado a Deus, faça uma aliança nessa tarde. Use esse encontro, use esse adorando em família para renovar a sua aliança com Deus. Então Raabe aqui, ela tomou uma decisão. Ela inclui toda a sua família, toda a sua casa, todos os seus bens, tudo que era dela. A Bíblia diz que ela foi salva porque ela fez uma aliança. Então, que nessa tarde, você que está aqui, se você está em dúvida com a sua casa, se você está em dívida com a sua casa, se você não tem mais prazer na tua casa, faça uma aliança com Deus, dobre o seu joelho, como Paulo aqui. A Bíblia diz ali que Paulo, no momento que ele percebeu que ele estava preso, Satanás poderia tirar vantagem daquela situação. Ele se dobra diante do Pai, em oração, de joelhos, e clama pelos seus filhos que ele gerou nessas 4 igrejas aqui, que era Colossos, era Efésios, outras igrejas. Então, irmãos, nós temos um compromisso para iniciar esse evento, é renovar a nossa aliança, é estarmos juntos. Você que está com o seu filho aqui, está com a sua esposa, com a sua casa, coloque isso diante de Deus, não deixe o inimigo tirar vantagem, dobre o seu joelho, vá para o seu quarto, ore, busque a Deus, porque certamente Deus vai manter a sua casa, porque você tem tido uma aliança com Ele, e é a oração. Amém?
segundo ponto, tem um texto também que é muito conhecido aqui, que é Gênesis, né? Gênesis 12, fala lá de quando Deus vai libertar o povo do Egito, né? E aí Deus pede para o pessoal preparar a Páscoa, marcar ali as vergas das suas portas com um sinal, para que quando viesse a destruição, todos os primogênitos iam ser mortos ali do Egito. E a Bíblia diz que Deus fala para Moisés para que seja marcado esses umbrais, para quê? Para que o anjo da morte passasse, não tocasse nenhum da família que estava ali com aquela marca. Então deixa eu dizer uma coisa para você, é um momento onde nós temos que marcar a nossa casa, os umbrais da nossa casa, né? E declarar o sangue de Jesus protegendo, guardando, fortalecendo. E quando veio aquela destruição, onde todos os primogênitos ali no Egito morreram, nenhum do povo de Israel, aqueles que tinham aliança, foram afetados. Deixa eu uma coisa para você, essa aliança que está sobre a nossa vida, feita por Jesus Cristo, tira da nossa casa toda a maldição, todo o mal, tudo aquilo que o diabo planejar contra a sua vida, já foi derrotado, já foi vencido em nome de Jesus. Amém ou não? Segundo ponto que eu vejo aqui também, depois da aliança, são os princípios e valores do reino. Então eu quero que você abra lá em 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, vá lá em 2 Pedro. Nós vamos falar também de outro personagem que sofrendo terrivelmente. 2 Pedro 2, versículo 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Olha aqui. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque ele era justo, porque via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daquele. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo. Irmãos, aqui fala de Ló. A Bíblia diz que em certo momento, Ló, por iniciativa, por situações, ele se separa do seu tio Abraão. E ele vai morar numa cidade, perto de uma cidade que era Sodoma e Gomorra. Mas aquela cidade ali, ela tinha alguns princípios e valores que começaram a trazer danos sérios para a sua família. Mas a Bíblia diz aqui que nesse momento aqui, Ló, por caminhar com seu tio, viver com seu tio, aprender os princípios, os valores, a Bíblia diz que esse momento aqui era onde Deus já estava enviando pessoas, os anjos ali para destruir essa cidade. Mas Ló, a Bíblia diz que ele afligia a sua alma. Ele via aquela situação, ele não se conformava com aquilo, havia no coração de Ló os valores que ele aprendeu. Se é uma das coisas que tira a proteção, se é uma das coisas que quebra essa proteção de Deus na vida da família, são os valores, os princípios da palavra de Deus. É muito importante, irmãos, nós conhecermos a palavra de Deus. É muito importante nós ouvirmos e também sabermos que esses valores têm que estar no nosso coração. Nós precisamos ouvir e praticar essa palavra. Esses valores, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A família não é salva por si só. A família não desenvolve uma salvação, uma proteção por si só. Ela precisa de alguns ingredientes da nossa vida. Por isso que Deus, através da palavra de Deus, a palavra de Deus é força, é poder, é orientação. Então, eu e você, nós não podemos achar que apenas nós conhecermos Deus apenas de ouvir, e essa proteção lá vai acontecer. Não, não vai. A família por si só, ela não tem como ser protegida, ela não tem como ser salva. Há um desenvolvimento. E nós precisamos desenvolver essas práticas dentro do nosso lar. Essas práticas são sinais, irmãos, de que os valores, os princípios da palavra estão sendo aplicados. Conhecer apenas não resolve.
Ouvir apenas não resolve. Você tem que praticar. Paulo, naquele momento, ele teve o quê? Uma preocupação em relação às igrejas. Ele estava preso. Mas além da preocupação, levou ele ao quê? A se colocar de joelhos diante do Pai e orar, para que os valores que foi plantado, que foi colocado no coração daquelas igrejas, das famílias, pudessem ter continuidade. Agora, como isso acontecia? Na prática, no dia a dia. É quando nós nos reunimos, nós oramos, é diante de uma situação, é quando esses valores estão dentro de nós, é quando esses valores estão impregnados dentro de nós e nós vamos para a prática. Não é assim? O que acontece? Quando você tem uma situação dentro da família, uma enfermidade, você pensa no médico, você pensa em orar? Pensa no médico, não é verdade? Fala assim, meu Deus, e se você não tem um plano de saúde ainda? O que acontece? Você entra em desespero, imagina, a rede pública, e agora? Meu filho, meu marido, minha esposa, a minha casa. Não, irmãos, Paulo aqui está dando um ensinamento. A primeira coisa que nós devemos fazer, se nós entendemos que Deus é Senhor da nossa casa, nós temos que dobrar o nosso joelho. Pode até ser que Deus vai levar você para um caminho da ciência, não tem problema. Mas você orou, você entendeu, você tem os princípios, você tem o valor, você conhece a palavra, você conhece o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Você sabe que Ele pode todas as coisas, porque a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quando você tem uma aliança com Deus, quando você entende que Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, você dobra o seu joelho, você aplica os valores, os princípios da palavra de Deus, e Deus age em teu favor. Então nós temos um princípio que é importante na nossa vida, que é a aliança. Mas o segundo valor, para que a tua casa esteja debaixo da proteção de Deus, você precisa conhecer os princípios, praticar os princípios da palavra e desenvolver isso num relacionamento de amor, de proteção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Amém ou não? Você está? Irmãos, é necessário. Nós muitas vezes estamos sendo expostos a tantas situações na nossa família, porque nós deixamos de praticar princípios da palavra de Deus. Então, que esses valores hoje, amanhã, nós vamos ter aí várias mensagens, que esses valores tragam para o nosso coração o valor da palavra de Deus. É necessário que esses valores, além de serem conhecidos, sejam praticados na nossa vida, no dia a dia. Amém? Outro tópico que eu acho que é importante para nós, mas eu quero falar um pouquinho ainda, que eu esqueci. Aqui, quando eu falei sobre valores, a Bíblia diz que esse momento aqui de Ló, ele vivendo aquela situação, ele não se conformou. É uma coisa interessante que às vezes a gente começa a deixar os valores, e quando a gente começa a ficar acomodado. Você já acomodou com alguma situação na sua casa? Não, isso é assim mesmo. Nada afligia, nada te aflige, nada te incomoda, É aquela pessoa passiva, Ela acha, não, é natural, as coisas são assim mesmo, não é assim? Muitas vezes a gente é assim, você é acometido de alguma situação, e você diz, não, mas isso vai passar. Diz para você, não vai passar não. Se você não se posicionar, se você não se envolver com a palavra de Deus, se você não trazer os valores reais da presença de Deus, da palavra de Deus no teu coração, você vai achar que é normal. Como eu disse aqui no momento da aliança, essa sociedade é líquida, ela não tem solidez, ela não tem caráter, e muitas vezes nós achamos que é assim mesmo, porque começamos a trazer os valores do mundo para dentro da nossa casa, e achamos que isso é normal. Isso não é normal, e muitas vezes isso nos torna passivos, acomodados. Por exemplo, você vê uma coisa, como é que a gente perde os valores? É convivendo com coisas que não devemos. Muitas vezes olhamos mais para as coisas de fora do que para dentro.
as coisas. Aqui, irmão, é o lugar onde você desenvolve os seus valores. Por mais que nós tenhamos problemas, situações, às vezes de relacionamento, igreja, mas é aqui, é a igreja que Deus instituiu, porque quando temos uma família forte, nós temos uma igreja forte. Quando temos famílias fracas, temos uma igreja fraca. Porque quando você é forte na tua casa, você é forte aqui. Começa lá, no teu quarto, começa lá, quando você fecha a porta. Lá você entra na presença de Deus, e Deus traz sobre a tua casa essa proteção que você tanto quer. Outro princípio que eu coloquei aqui: um lar que tem a proteção de Deus é um lar que tem estrutura e fé. Um lar que se diz tem fé, mas não tem estrutura, não é um lar que tem base para ser um lar protegido. Estrutura e fé. Muitas vezes eu tenho fé, mas você não cria uma estrutura. A sua fé é uma fé momentânea, é uma fé passageira, é uma fé, você tem fé até o momento quando você encontra uma resistência maior, aí você começa a recuar. Então o que você precisa? Ter uma estrutura, e estrutura fala de amor, estrutura fala de desenvolvimento, estrutura fala de fronteiras. Muitas vezes nós abrimos a nossa casa demais com as coisas, e não cria-se uma estrutura onde há proteção. Você conhece um lar que não tem estrutura? Não, eu tenho fé, mas não tem estrutura, não tem base. A Bíblia diz que a rocha, né, quando nós fazemos a nossa casa na rocha, pode vir a tempestade, pode vir os problemas, mas você está firmado ali, há uma estrutura, há um alicerce, há uma segurança. E aqui eu quero mostrar para vocês a vida de um homem que por muitos anos, em fé, ele criou uma estrutura para livrar a sua família das coisas deste mundo. Você quer ver? Abra comigo aí, lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 11, diz assim: a terra estava corrompida, aqui a sociedade, irmãos, à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, olha aqui, irmãos, aliança, olha aqui, aliança, valores. Deus chama Noé, porque Noé tinha uma aliança com Deus. Deus tinha um projeto, ia destruir a terra, ia acabar com todo ser vivente, mas ele lembrou de Noé. Sabe por quê? Noé tinha uma aliança com Deus. Sabe, quando as situações acontecerem, Deus vai olhar para aquela situação e vai dizer: não, eu tenho uma aliança com essa família, eu tenho uma aliança com esse povo. E aí Deus disse para Noé, né? Diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados será o comprimento, e de 50 a largura, e a altura de 30. Irmãos, esse momento aqui, eu fico imaginando o que passou na mente de Noé. Era o momento para ele obedecer, era o momento dele confiar. E Deus disse para ele que ele tinha que criar o quê? Uma arca. A arca fala da estrutura, a arca fala de um lugar de proteção. O seu lar, ele tem o senhorio. O seu lar, ele tem o Senhor Jesus como aquele que tem
toda a palavra sobre a tua família. Irmãos, esse mundo aqui, Jesus está às portas. Esse mundo aqui vai ser destruído. Esse mundo não vai sobrar nada, irmãos. Nós não somos deste mundo. Deus tem uma estrutura para mim e para você, como criou para Noé. E Ele diz: Noé, eu vou acabar com a raça humana, mas como eu tenho aliança com você, prepara uma estrutura. E aí, irmãos, para preparar essa estrutura, precisaria haver fé. É o segundo ponto que exigiu de Noé. Deus diz para ele: eu vou fazer isso. Agora você cria uma estrutura e tenha fé para isso, porque foram muitos anos de trabalho. Irmãos, Noé se dispôs a caminhar dia a dia, ano a ano, criando essa estrutura, debaixo da fé, da esperança, do senhorio de Deus, para que no momento maior de dificuldade, a sua família estivesse protegida. Como que você está agindo nesses dias? Você tem criado uma estrutura que possa resistir os dias maus? Ou você acha que a vida vai passar, a banda vai passar, as coisas vão acontecer normalmente? Não, irmãos. Não. Deus tem nos chamado nesses dias, principalmente aqui, nesse dia de hoje e amanhã, para termos no coração, criarmos estruturas, agindo por fé, para que a nossa família seja guardada, que a nossa família tenha estrutura, um ambiente de fé, de acolhimento, de amor, para que no dia mau, a nossa casa esteja protegida. Essa é a motivação do nosso coração nesses dias, é criar um lar com estrutura, para que haja desenvolvimento, crescimento, para que haja amor, para que haja graça de Deus. E a Bíblia diz que nesse momento aqui, Deus coloca Noé e sua família e fecha a porta. E aí começa a vir aquela tempestade, aquele dilúvio, e eles estavam lá dentro dessa estrutura desenvolvida por Deus, mas feita por Noé. Noé pôs a mão na massa, ele foi lá e acreditou. Deixa eu dizer uma coisa, você tem acreditado nisso? Você tem crido em Deus, que essa estrutura Deus está te dando para você exercer fé, confiança, esperança, que mesmo no dia mau, Deus vai guardar a sua casa, a sua família? Eu creio, irmãos. Por isso eu tenho orado muito nesses dias, pela minha família, pela minha igreja, pelo meu povo. Eu creio que Deus tem nos colocado nesse lugar, como uma grande família, para a gente aprender a amar um ao outro, suportar um ao outro. Eu fico imaginando todos os dias ali, a apreensão, né? Aquela arca balançando para um lado, para o outro, agitado. Mas Deus tinha dado a Noé a segurança de que aquilo ia ser vencido. Quando você cria uma estrutura sólida, você pode dizer assim: nós vamos vencer, nós vamos superar, Deus está conosco, Ele tem uma aliança com a minha família, Ele tem uma aliança comigo, nenhum de nós vai perecer, porque Deus é o nosso Pai, é o nosso amigo. Agora, como está a sua estrutura? Como você tem desenvolvido isso? E sabe como você desenvolve uma estrutura em Deus? É na intimidade. Noé tinha intimidade com Deus. Noé acreditava em Deus. Ele era um homem de fé. Ele sabia que em qualquer momento aquilo que Deus tinha falado para ele ia se cumprir. E ele não desanimou, ele continuou dia a dia, ali prego a prego, tábua a tábua. Irmãos, fazia chuva, fazia sol. Noé estava ali toda manhã construindo essa estrutura. Você está construindo essa estrutura? Você está exercendo a sua fé? Você está caminhando em Deus? Você está forte em Deus, para que no momento que chegar, momento que Jesus pisar aqui, irmãos, momento que Jesus vir aos céus, muita coisa vai acontecer. Então nós precisamos nesses dias criar essa estrutura de fé,
e tem que ser algo com solidez na palavra de Deus. Amém, irmão? Mais uma situação que eu vi, que nós precisamos, como sinal de um lar protegido. É o livro de Neemias. Vá lá comigo, Neemias. Eu vou encerrar aqui com esse último ponto. Neemias capítulo 4. Para mim esse item, eu deixei ele mais para o final, porque é uma das coisas que eu aprendi. Na minha vida como pai, como esposo. Eu vim de um lar desestruturado. Eu não sabia o que era ser protegido por um pai. Porque meu pai, ele tinha um pensamento. Se ele colocasse o dinheiro lá, estava resolvido. Né? E o resto, você tinha que se virar. Mas mesmo assim, eu vejo hoje algumas situações que, naquele tempo, pelo menos no tempo que eu vivi, o meu lar ele era um sistema patriarcal. Ficou marcas difíceis nas nossas vidas, nesse tempo que eu vivi, meus irmãos. Mas também ficou marcas boas, porque era um sistema patriarcal. Era algo assim onde o pai ele assumia a responsabilidade da sua casa. E hoje, quando eu falo sobre essa sociedade líquida, é onde a gente passou por vários períodos dentro dos lares, onde de patriarcal passou para matriarcal, depois, agora os filhos detêm autoridade no lar, dominam os seus pais, fazem, às vezes, de gato e sapato os seus pais, porque perderam uma referência de um patriarca, de alguém que se incomodava a levantar uma bandeira onde a autoridade era feita. Então, ficaram marcas ruins? Ficaram. Mas coisas que eu aprendi com meu pai, mesmo na sua ignorância, marcaram a minha vida. Por exemplo, comprar e pagar. Se não tinha dinheiro, ninguém comia, mas não comprava fiado. Era uma das marcas que eu aprendi. E hoje a gente percebe que o pai, ele tem deixado algumas brechas no seu lar, porque não querem assumir essa responsabilidade de criar essa estrutura, de ter aliança com Deus. Irmãos, nós que somos maridos, os esposos, nós temos que andar na frente disso, nós temos que começar a orar, fazer essa aliança, criar essa estrutura, colocar os princípios, os valores. Se é uma das coisas que protege a nossa casa, é quando o marido se levanta com a palavra de Deus, e mostra os valores, aplica aquilo na sua casa. Então isso é muito importante para nós. E são algumas coisas que eu aprendi em termos de caráter. E isso, Deus trabalhou muito na minha vida. Eu comecei a ver alguns exemplos, e hoje eu vejo ainda. Mas olha aqui, o que eu deixei aqui para o final, para que eu e você pudéssemos pensar, para que nós estivéssemos encerrando essa reunião. Neemias 4:13 diz assim: então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças, os seus arcos. Inspecionei
Dispune e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, nem lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pela vossa casa. Neemias aqui, irmãos, a Bíblia diz que ele recebeu, certa vez, uma notícia de que a sua cidade, a sua casa lá, tudo onde ele estava, porque ele foi levado cativo. E ele recebeu uma notícia que os muros estavam caídos, que haviam brechas, que havia situações onde o inimigo havia liberdade de entrar e sair, onde as influências ruins estavam levando o povo à miséria. Então havia ali uma contaminação, uma mistura entre as coisas do mundo e as coisas do povo de Deus. E aí quando Neemias ele recebe essa notícia, que as pessoas estavam em miséria, a sua casa, os seus irmãos, as famílias, e o que ele faz? Ele toma uma decisão, e volta para a sua terra, volta para a sua casa, volta para o seu povo, volta para a sua família, volta a sua atenção, para que ele queria restaurar os valores, os princípios, e ele começa a juntar as famílias, ele começa a juntar o povo, as pessoas, uma vida, e ali ele começa a reerguer, a tampar as brechas, porque havia uma influência, havia uma destruição, havia miséria naquele lugar. E aí Neemias, ele começa a separar as famílias, para que as brechas fossem reparadas, para que os muros de proteção fossem erguidos, para que o inimigo não tivesse mais acesso. Sabe o que eu vejo hoje? Que as famílias, por falta de compromisso com a palavra de Deus, elas se tornaram vulneráveis. É um entra e sai de situações, situações do mundo que vão para dentro das nossas casas, ou por meio da comunicação, né, por meio de revistas, qualquer coisa, e isso acaba destruindo os nossos valores. São brechas que o pai muitas vezes não se dá por notar aquilo, e aí começa a deixar aquelas coisas tomando forma, e quando a gente abre os nossos olhos, irmãos, os muros de proteção da família estão destruídos, e aí os valores começam a ser invertidos, aí não há mais princípios, aí não há mais, irmãos, caráter, não há mais moral, não há mais aquele poder da palavra de Deus no nosso coração, a gente vai se esfriando. E aí Neemias, ele começa a reunir o seu povo, as suas famílias, e os muros são erguidos, as brechas são tapadas. Irmãos, e a Bíblia diz que nesse momento aqui houve o quê? Foi tudo tranquilo? Não, Neemias chegou lá, juntou as suas famílias, tal, seu povo, tal. Não, irmãos, houve resistência, houve situações que houve medo, houve insegurança, houve indisposição, falta de ânimo, mas Neemias, ele entendia que era necessário reparar as brechas, era necessário que os muros fossem erguidos. Sabe o que a gente percebe hoje? Que os lares estão sem as proteções necessárias. Você precisa erguer, se colocar na brecha, desenvolver hábitos para que sejam colocados situações que protegem, porque a Bíblia diz que há setas que voam de dia e de noite contra a nossa vida, contra a nossa família, mas a partir do momento que você se levanta em oração, no momento que você dobra os seus joelhos, essas setas são desviadas, essas setas são eliminadas. É isso que Neemias estava levantando uma bandeira. Olha, nós vamos erguer esses muros, nós vamos tapar as nossas brechas, nós vamos estar como casal, como família, nós vamos orar, nós vamos permitir que essa seta entre na nossa casa, nós vamos erguer os muros. Nós precisamos nesses dias erguer muros. Erguer muros, irmão, fala de relacionamento. Sabe o que nós precisamos nesses dias? Lares de possibilidades. Nós precisamos ter um lar de possibilidades, de conserto, de perdão, de amor. Nós precisamos ter lares, possibilidades aonde o caráter é desenvolvido, onde o perdão é exercido, aonde o amor é praticado. Aí você começa a erguer os muros. Irmãos,
Esses são os muros que Deus tem chamado para nós nesses dias como família. É você criar esse ambiente de possibilidade aonde você é aceito. Sabe onde você é mais aceito? É na sua família. É lá que você desfruta de segurança, é lá que as pessoas se colocam na brecha com você, e é a oração, há o perdão, há o amor desenvolvido. Então, quando nós temos um lar onde há possibilidades, você não precisa sair fora do seu contexto familiar, você não precisa sair fora do contexto da sua igreja. Sabe por quê? Porque aqui é um lugar de possibilidades. Aqui é um lugar onde o amor é praticado, onde o perdão é exercido, onde você encontra refrigério. É quando você pode sentar com alguém. Nós estávamos falando ontem no nosso grupo familiar, né? Quantas vezes nós temos dificuldades? Porque não encontramos um lugar de possibilidades. Não encontramos um lugar onde muitas vezes o amor é desenvolvido. Onde o perdão, ele tem um exercício de nos curar. Irmãos, um lar desprotegido não é um lugar de cura. É um lugar de constrangimento, não. O lar tem que ser um lugar onde você pode abrir o seu coração, você é aceito. Ali, você se dispõe a tudo. Você é livre para abrir a sua vida, o seu coração. Então eu quero que nessa já tarde e noite, nós tenhamos aqui um lar que é protegido, é um lar de possibilidades. Eu posso chegar na minha casa cansado, eu posso chegar na minha casa esfarelado, mas eu sei que ali é o meu lugar. Ali é o lugar, meu lugar onde eu encontro paz. Agora, se você não tem encontrado isso no seu lar, você precisa abrir os seus olhos para esses 4 princípios. Então eu quero só falar para você. Qual foi o primeiro? A aliança, né, os valores, princípios. Né? O segundo é a estrutura e fé. E o último, um lugar de proteção, de possibilidade. E eu quero concluir aqui o Salmo 128. Não poderia deixar de falar, né? Vamos lá, para a gente encerrar aqui o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa, do teu lar, será como uma videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Eu quero ler uma frase do Luciano Subirá, quando ele fala sobre família. Viva a sua vida em Deus de forma frutífera, e comece pela sua casa. Que o Senhor te abençoe e te dê graça para você pelejar pelos seus. Amém? Deus abençoe você. Glória a Deus.